Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante conhecido por todo cristão, que se chama fruto do Espírito. Observe que eu falei fruto do Espírito, não frutos, porque o fruto do Espírito, embora tenha vários segmentos, é um só, fruto do Espírito. É um texto baseado no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Na prática, ou seja, para o conhecimento humano, existem 3 tipos de frutos. O primeiro deles é o fruto natural, que são as frutas encontradas na natureza: laranja, mexerica, maçã, pera e vai aí por diante. Existe também o fruto biológico, representado pelas crianças que nascem, os bebês. E por fim, aquilo que é assunto do nosso tema de hoje, o fruto do Espírito, que representa o caráter de Cristo Jesus. A pessoa, quando aceita Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, ela passa a ser filho de Deus, co-herdeiro com Cristo de todas as coisas existentes no céu, na terra e nos mares. Com o novo nascimento, a pessoa passa a ter um modo diferente de viver. E nesse novo modo de viver, e à medida que vai crescendo espiritualmente, ela se torna a cada dia mais íntegra e honesta, permitindo dessa forma que o Espírito Santo dirija e influencie a sua vida, de tal forma que as obras da carne já não se tornem uma presença constante em sua vida, e ela passe a andar em comunhão com Deus. Essa transformação na vida do homem, que nada mais é do que um amadurecimento espiritual, recebe o nome de fruto do Espírito. Sabemos, portanto, que com o novo nascimento o homem vive um conflito interno, um conflito entre a sua carne e o seu espírito. E uma vez ele dando vazão ao Espírito, isto é, permitindo que o Espírito Santo seja o comandante da sua vida, ele deixará de ser guiado pela carne, passando a praticar as virtudes do Espírito Santo, sendo transformado de glória em glória continuamente. A sua natureza carnal e pecaminosa vai se transformando numa natureza espiritual através do poder do Espírito Santo. Esse conflito, irmãos, que envolve o cristão, levará a pessoa a uma completa submissão às inclinações maléficas da carne. Então, um conflito interior que gera essa disposição. Mas, quando ele volta ao domínio das trevas e do pecado, ele perde a condição de ser filho de Deus. Mas, por outro lado, há uma plena submissão à vontade do Espírito Santo sobre o senhorio de Cristo Jesus. Ele continuará sendo filho de Deus e culminará com a sua salvação eterna, uma salvação para viver a eternidade com Deus ao seu lado.
Como falamos, o fruto do Espírito aparece no cristão à medida que ele cresce espiritualmente, aperfeiçoando o seu caráter, levando-o a uma plena dedicação a Cristo Jesus e aos seus caminhos. É bom salientar que essa batalha não é passageira. Sim, ela nunca vai ser passageira. Enquanto você viver, enquanto nós vivermos nessa terra, enquanto nós estivermos peregrinando nessa terra, ela também estará constantemente em nossa vida, sendo permanente, e caberá ao homem, e somente ao homem, dominar a sua natureza pecaminosa. É verdade que não alcançaremos a vida eterna pela prática das boas ações, pela prática de boas obras, pois sabemos que a salvação é gratuita e vem pela graça de Deus. Porém, podemos ser excluídos do reino de Deus, excluídos da vida eterna ao seu lado, quando nos envolvemos com as práticas pecaminosas que desagradam a Deus e extinguem o Espírito Santo em nossas vidas. Entre o fruto do Espírito Santo desenvolvido no cristão, nós podemos citar o amor, o gozo, a paz, a fidelidade, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança ou domínio próprio. É claro que não podemos nos aprofundar no estudo de cada uma dessas formas ou desses frutos. Porém, nessa noite, precisamos passar a limpo para descrever aquilo que nós queremos falar, que é o fruto em si. Iremos então dar uma rápida pincelada sobre cada um desses frutos, desses segmentos, e faremos uma sequência de estudos para cada um deles em dias posteriores. O que é o amor? Amor, também chamado de caridade, encabeça a lista dos frutos do Espírito, sendo o principal fruto. Deus é amor. As pessoas definem o amor de forma errada. Elas acham que o amor é um sentimento, um oceano de emoções. Porém, o amor não é sentimento. Pelo contrário, o amor produz sentimento. Alguns acham que o amor é incontrolável, mas a Bíblia nos afirma claramente que ele é controlável. Jesus nos ordenou que amássemos uns aos outros. Essas palavras de Cristo Jesus nos dão a certeza de que podemos ter controle sobre o amor. Segundo fruto é o gozo. Gozo ou ser feliz é um outro fruto do Espírito. Todos nós queremos ser felizes. É muito fácil ser feliz quando tudo em nossa vida está dando certo. Mas ser feliz quando tudo ao nosso redor está desmoronando não é fácil. Mas muitas pessoas confundem a alegria com felicidade. Porém, elas têm significados diferentes. A alegria é uma atitude, uma opção,
não depende das circunstâncias em que vivemos para ser alegre, ser feliz. A alegria é aprender a desfrutar a vida apesar dos problemas diários. Por outro lado, a felicidade é circunstancial, dependendo do momento que você está vivendo. A alegria não é a ausência de problemas, mas sim a presença de Deus em nossa vida. Paz ou quietude de coração. Observe quietude de coração. Também pode ser quietude da mente. Isso é uma convicção que o Cristo tem. Ter paz não é estar vivendo um mundo de rosas. É ter convicção que de tudo está bem entre você e Deus. O homem que está em Deus não se deixa levar pelas circunstâncias. Não. Ele não se deixa levar. Ele sabe que no mundo terão aflição. Mas temos a promessa de Cristo que nós também podemos vencer o mundo porque Ele venceu o mundo. Podemos comparar as circunstâncias como um colchão. Se você se deitar sobre ele, poderá descansar. Ter tranquilidade e paz. Por outro lado, se colocarmos o colchão sobre nossas cabeças, poderemos ser sufocados e até morrer. Não é diferente com as circunstâncias se quisermos resolver nossos problemas com o nosso próprio poder. Podemos ser sufocados por essas circunstâncias. Podemos ser sufocados e perecer realmente em virtude delas. Mas se deixarmos os nossos problemas às mãos de Deus, com toda certeza Ele fará da melhor maneira, dando-nos a vitória que nos trará a paz que tantos almejamos. Fidelidade é o fruto do Espírito pelo qual a pessoa é fiel. Ser fiel é ser digno de confiança. Pessoa de quem se pode depender. Essa é uma qualidade para os cristãos. Deus é fiel e Ele quer que sejamos iguais a Ele. A fidelidade torna a vida mais fácil. Longanimidade ou paciência. Não é questão de força de vontade. Não. Paciência é fruto do Espírito. A paciência é uma forma de fé e de confiança em Deus. Ser paciente não é usar uma máscara e fazer de conta. Não. A paciência faz parte do ser humano. Faz parte do caráter de Cristo Jesus e deve fazer parte do caráter de cada cristão.
Benignidade é uma escolha, é algo que se faz, é amor em ação. É não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dano, não lhe provocando dor. Pelo contrário, irmãos, benignidade é descobrir as necessidades dos irmãos e atendê-las, descobrir suas feridas e curá-las. A benignidade é visível e ativa. Benignidade é ser gentil. Bondade é ter qualidade, é fazer o que é bom. Ao criar o mundo, Deus disse que era bom. Era bom porque cumpriu o propósito para o qual ele havia sido criado. Logo, irmãos, a bondade significa ser o que Deus queria que nós fôssemos. Não somos naturalmente bons. Não, o homem não é por natureza bom. Nascemos com a inclinação para o egoísmo. Palavra descrita no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Cada qual que quer fazer a própria vontade, achar e andar num caminho que lhe é propício. Portanto, irmãos, bondade é dom de Deus. Ser bom é dom de Deus. Deus nos dá o desejo de ser bons e também nos dá o poder para ser bom. É Deus que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Ele nos dá o desejo e o poder de fazer aquilo que é certo. Palavra descrita no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Outro fruto é a mansidão. Mansidão é ser manso. Isto é, força sobre controle. Ser manso é diferente de ser fraco. Ser manso é saber controlar as reações diante das pessoas, em vez de simplesmente reagir diante delas. Isso é ser manso. Esse é o fruto da mansidão. Temperança ou domínio próprio. O homem só será realmente livre quando tiver domínio sobre si mesmo. O domínio próprio traz sentimentos agradáveis de competência, de autodisciplina. O domínio próprio é fator de sucesso na vida do homem. Está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, que diz o seguinte: todo aquele que luta em tudo domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós para a incorruptível. Lembre-se, a maior parte dos nossos problemas provém de nós mesmos. Deus nos chamou para ser semelhantes a Ele e ao seu Filho amado, Cristo Jesus. Para termos um caráter semelhante ao do seu Filho, fomos chamados. Nós somos o santuário de Deus aqui nessa terra. Da mesma forma que Cristo Jesus se fez homem e com sua morte e ressurreição ascendeu aos céus, e hoje no céu existe um homem, Cristo Jesus, o próprio Deus
também hoje está na terra, na pessoa do Espírito Santo, que vive em nós e representa Deus no homem. Nós temos a incumbência de transportar o Espírito de Deus que habita em nós. Nosso espírito recriado é morada do Espírito Santo. E nosso corpo é o templo onde Deus habita. Temos então de glorificar a Deus em nosso corpo, pois somos o canal para transportar a vida de Cristo Jesus no poder de sua ressurreição aqui nesta terra. Por isso, irmãos, devemos permitir que o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, possa transformar nosso caráter e sermos semelhantes a Cristo Jesus nessa terra. Amém.